O fim oficial da escravidão completa 136 anos. No entanto, essa ainda é uma chaga aberta em nossa história. É o que revela o caderno Conflitos no Campo, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que traz registros que somente em 2023, 3.100 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão. E é sobre isso que vamos falar nesse segundo episódio do Café com Lutas. Só em São Paulo foram 13 casos, com 392 pessoas resgatadas, principalmente do corte de cana-de-açúcar, entre elas crianças. Esses números são os piores da última década. Eu sou Fábia Correia, jornalista do Sincef São Paulo, e vou conversar com Evandro Rodrigues, da Comissão Pastoral da Terra. Ele faz parte atualmente da coordenação da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Vamos abordar a incidência desses crimes, a história por trás dos números, quem ganha com essa prática e como combater esses crimes. Oi, Evandro, seja bem-vindo ao Café com Lutas. Para começar, como você define trabalho análogo à escravidão hoje em dia? E quem se alimenta com essa prática? Bom dia, Fábia. Tudo bem? Eu estou falando aqui de Araguaína, no Tocantins, né, onde fica a nossa sede da nossa Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o trabalho escravo hoje, ele está inteiramente ligado à questão do roubo da dignidade da pessoa. Então, falar do trabalho escravo, acho que é um elemento principal, é falar da dignidade da pessoa. Então, o trabalho escravo, ele é conceituado a partir do artigo 149, né, do Código Penal, que define a partir de algumas questões do trabalho escravo, que vai desde a questão da jornada exaustiva, das condições degradantes de trabalho, da restrição da liberdade. O trabalhador ele não tem direito. Então, o trabalho escravo é o roubo da dignidade e o roubo do direito do trabalhador a um trabalho digno, né? Então, esses elementos, né, que a gente conceitua o trabalho escravo, eles têm várias nuances, né, principalmente. Em questão das condições degradantes de trabalho hoje, está ligada principalmente às condições lá na frente de trabalho daquele trabalhador, que muitas vezes ele está num local que ele não tem uma água potável, que ele não tem um local salubre para dormir, que ele não tem uma boa alimentação, que não tem um mínimo de condições daquele trabalhador permanecer naquele lugar. Quando a gente fala um pouco mais de jornada exaustiva, está ligado principalmente ao tipo de trabalho que leva um esforço físico que leva à exaustão. Exemplo claro é o corte da cana, né, que por muito tempo figurou aí em São Paulo como uma das principais atividades que houve trabalho escravo. Então, o corte da cana, por muito tempo, o trabalhador precisava cortar toneladas de cana para que ele conseguisse atingir, né, uma quantidade que tivesse algum lucro. E isso levava à exaustão do trabalho. Então, são alguns exemplos que eu trago já bem de início, né, para a gente entender o que é o trabalho escravo e como que ele acontece mesmo na prática ali, né, lá na frente de trabalho, quando o trabalhador está lá e está nessa situação de trabalho escravo. O assunto ganhou destaque no início de 2023 com um caso horrível, onde 210 trabalhadores da Bahia foram levados para a colheita de uva na Serra Gaúcha e encontrados em condições degradantes. Esses trabalhadores denunciavam abusos como agressões com cacetetes, sprays de pimenta e choques elétricos. Eles trabalhavam para empresas terceirizadas de vinícolas famosas como Aurora, Salton e Garibaldi. Eu estou citando este exemplo, né, que foi um exemplo que chocou muito a opinião pública, ganhou destaque por algum tempo, mas também o que acontece? Isso tem um pico ocupa a mídia por um tempo, mas logo cai no esquecimento e outras vítimas surgem. Esse caso em si, você tem alguma memória, alguma situação para apontar deste episódio?
por que que acontece o trabalho escravo? Que eu acho que é importante, que eu acho tanto nesse caso, né, dos trabalhadores que foram resgatados no Sul, tem, mas como vários outros casos, é que o trabalho escravo ele tem um tripé, né, que mantém essa estrutura, que está ligado principalmente às vulnerabilidades sociais, que é importante destacar, né? O trabalhador ele está sem emprego, sem renda, sem uma terra, que está ligado à questão da impunidade e também à questão do lucro, né? O lucro acima de tudo. Então, a ganância, ela faz parte desse tripé. E aí, nesse caso, veja, um elemento também importante que está ligado às questões de trabalho escravo é a migração para o trabalho. Então, esses trabalhadores saem da Bahia, né, e vai para o Rio Grande do Sul trabalhar em atividades sazonais, no caso da uva, e aí a migração é um fator principal. Mas a migração de risco, a migração para o trabalho, por causa dessa condição estrutural, que é a miséria, que o trabalhador está numa situação, né, que precisa do trabalho, e aí ele se engaja nessas empreitadas que o leva para essas situações. Então, essa situação no Sul, ela não se difere muito dos vários outros casos de trabalho escravo que a gente vivencia hoje, né? Que é realmente a questão das vulnerabilidades sociais, ocorre na migração de risco e chegando lá, né, encontra o trabalho escravo. Nesse contexto de vulnerabilidade, um grupo de trabalhadores saiu de Alagoas rumo a uma fazenda de café no Espírito Santo. Logo, a esperança de garantir um salário digno foi substituída por humilhações e endividamentos. Sim, como eu falei para você, lá em Alagoas não tem muita oportunidade de trabalho, né? O trabalho de lá é cana-de-açúcar, sameia, corte de cana, adubação, essas coisas. E são mais trabalho para homens, mas não é o ano todo. Então, apareceu, todo ano tem essa oportunidade de trabalho para colheita de café, colheita de laranja. E eu já tinha uma das pessoas da família trabalhando lá nessa fazenda. E ele chamou a gente, perguntou a gente se a gente queria ir, porque o patrão dele estava precisando de gente para trabalhar. A gente fomos com a consciência que a gente pagaria a passagem, né, que o patrão mandava, vão vir buscar a gente, e a gente pagaria o preço da passagem quando chegasse lá. Só que aí, além do preço da passagem, quando a gente chegou lá, os meninos tinham que pagar os EPI e comida, isso tudo. O que acontece? A dívida foi para R$ 10.000. 10.395. E não tinha café para colher. Não tinha café nos pés de jeito nenhum. Os cafés já tinham passado do ponto de colheita. E resultou nisso daí nessa polêmica toda, porque eu via os meninos chorando, se perguntando como era que ia conseguir pagar a dívida, porque se a gente não conseguisse pagar a dívida, o dono já tinha falado que a gente não poderia sair de lá, né, a não ser quando a gente quitasse a dívida toda. E então foi depois que ele falou que um dos meninos queria sair, não era a equipe toda, um dos meninos queria voltar para casa, e ele falou que se a gente saísse, qualquer um da gente podia ir embora, mas com a condição que ele ia mandar a polícia atrás, ou ficaria preso, ou pagaria a dívida. Mas ele não estava pronto a perder o dinheiro dele. Foi daí que eu resolvi tomar uma atitude depois, eu mais outro rapaz, de gravar o vídeo, mas pedindo só socorro à minha cidade, no caso. Para os nossos governantes de lá, mandar o dinheiro para pagar que está a dívida do dono da fazenda e mandar um transporte para pegar a gente. Eu não imaginei de momento nenhum que esse vídeo que eu fiz e mandei para Alagoas, para Rádia, né? E a gente mandou para outro conhecido lá, que fosse repercutir tanto da maneira que repercutiu. Em 2023, o Brasil registrou os piores números da última década. Onde acontecem mais
esses crimes? Vocês têm um mapeamento de região ou estado onde acontece mais? No último ano de 2003, ele foi um ano bastante, podemos dizer, atípico, né? Vários desses casos de trabalho escravo, inclusive os maiores números, eles estão na região sul e sudeste do país, né? Então, veja, Goiás, que está ali com 739 resgatados, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, que vem figurando os 4 principais aí, né, que venham nesse ranking dos 4 com maior número de resgate. Só que na série histórica, se a gente olhar, a Amazônia ela sempre foi a região mais afetada por esse problema, justamente por ser uma região de fronteira agrícola, toda uma relação de trabalho que é totalmente problemática, é onde está principalmente o agronegócio, as madeireiras, que tem todas essas, tem essa relação também do crime ambiental. Então a Amazônia, ela está ainda hoje, né, olhando os números, como um dos das principais regiões que ocorre trabalho escravo. E aí a gente se questiona, por que a Amazônia, nos últimos anos, tem caído o número de trabalho escravo? É porque acabou o trabalho escravo na Amazônia? E aí a gente precisa, uma análise que a gente precisa fazer é de não olhar os números por si só. Os números, ele é uma parte visível do problema. É a parte visível do problema. E aí eu até gosto de citar uma fala do Marcelo Campos, que é um auditor fiscal, que ele diz também os números, ele demonstra a atuação do Estado. Então, ela é uma parte visível ainda da atuação do Estado. Ou seja, a atuação do Estado nessa região, e aí pegando o exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais, a gente tem uma fiscalização trabalho que ela está mais consolidada, ela é fortalecida, então eles conseguem chegar nesses casos de trabalho escravo, conseguem fazer a fiscalização e aí conseguem fazer o resgate. Quando vem para a Amazônia, a gente tem um número baixo de fiscais do trabalho, então a atuação do Estado também ela é menor, inclusive também por fatores geográficos. A gente está falando da Amazônia, né? E aí, então, todas essas situações que faz com que o trabalho escravo nessa região acaba tendo esse número retraído. Mas isso não significa que o trabalho escravo na Amazônia acabou. Então, tem esses elementos que são importantes a gente citar, né? E aí também essa diferença geográfica e também que é a atuação do Estado, né? Da fiscalização propriamente dita, que está mais centrada atualmente nessa região sul e sudeste do país, enquanto a Amazônia a gente tem um número mais baixo nos últimos anos. Exemplo, se a gente for olhar dos quase 60 mil trabalhadores resgatados de 2003 para cá, a maior parte, 10 mil, se não, foi no Pará, sabe? Então, pegando de 2003 para cá. Então, que é um estado extremamente, que é a Amazônia, que é extremamente problemático em várias questões, né, de conflitos fundiários, de crimes ambientais, enfim, de uma série de problemas que estão envolvidos então tem muito mais relação com o trabalho escravo. E sem contar todo o processo migratório, né, de uma época em que considerava-se a Amazônia como terra sem gente, né, desconsiderando as populações tradicionais que estavam lá e fortalecendo e incentivando a invasão da Amazônia, e aí, com tudo isso, um grande volume de migração em busca de trabalho para essa região. A gente também passa por um processo de naturalização dessas relações de exploração. Acho que é importante a gente falar isso. Porque por muito tempo, esse processo era natural, né? É normal que isso aconteça na Amazônia, é normal que isso aconteça no campo, dessas relações de trabalho exploratórias. E aí a gente vem, né, saindo de um governo, né? A gente saiu de um governo, desde Temer, podemos dizer isso, que tem enfraquecido muito a legislação trabalhista, que tem liberado a terceirização, né, em todos os seus processos. Então, isso enfraquece e naturaliza ainda mais o trabalho escravo, porque isso vai se tornando natural, naturaliza novamente. O que a gente, por anos, tentou desconstruir na nossa campanha, trabalhando nas comunidades, olha, todas essas relações exploratórias precisam ser denunciadas,
E hoje os trabalhadores acabam naturalizando, porque ou é isso ou não tem nada, sabe? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar essa questão da desnaturalização do trabalho escravo, desnaturalizar as relações exploratórias. Nos últimos anos, o Ministério do Trabalho ele tem sido constantemente sucateado, né? Que é de onde saem os fiscais e todos os outros trabalhadores que dariam apoio à fiscalização. Fortalecimento do setor público, né? Do Ministério do Trabalho em específico para essa situação, também é muito importante, né? Mas você conseguiu perceber no governo anterior, quando o Ministério do Trabalho chegou a ser extinto, foi possível perceber um pouco mais dessa vulnerabilidade dos trabalhadores de forma mais evidente? Foi visível isso? Olha, assim, se a gente for olhar toda essa situação e aí a gente for pegar os números, parece até contraditório, né? A gente tem o número alto, né, principalmente de fiscalização, dentro de um processo que já vinha, né, de desconstrução mesmo do Ministério do Trabalho, dos próprios mecanismos de fiscalização, mas a gente tem uma atuação muito aguerrida de fiscais do trabalho. Acho que isso é importante destacar também. Inclusive que eles encamparam uma greve, né, no início do ano, em busca de direitos, né, que são garantidos dos fiscais do trabalho. Então, assim, toda essa situação, esse desmonte das políticas públicas, ele dificulta todo o processo até chegar, né, num caso de trabalho escravo, num local, chegar numa fazenda. Então, isso é claro que dificulta, tem todo um processo que atrapalha o curso natural, desde que chega uma denúncia até ela ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, né? Mas é claro que, assim, como eu falei anteriormente, ainda tem um papel fundamental que é do trabalhador de denunciar, de enxergar o problema, de fazer a denúncia, e a fiscalização e averiguar essa denúncia. Então, assim, inclusive uma questão que a gente fala muito é que ainda a gente tem números insuficientes de fiscais do trabalho. Isso é um problema que se acentuou há muitos anos. Não é somente do governo anterior, ainda tem uma questão que há muitos anos a gente tem um número de fiscais insuficiente. Tem aí a previsão de um concurso, né, para a Auditoria Fiscal do Trabalho, mas que ainda é a pontinha do problema ali, não resolve a questão, porque justamente, como eu falei, a Amazônia ela fica descoberta. E aí, em relação aos trabalhadores, em relação a essa fiscalização chegar aos trabalhadores, acentua o problema, sim, todo esse desmonte. Porque, assim, quando um trabalhador ele faz a denúncia, ele espera que a fiscalização chegue rápido, porque ele está quando ele se dá conta daquela situação, quando ele tem aquela coisa que é trabalho escravo, eu preciso denunciar, ele quer sair daquela situação. E quando a fiscalização ela não chega rápido, muitas vezes aquele trabalhador ele acaba fugindo, ele acaba abandonando aquela frente de trabalho, e aí faz com que o problema não seja escancarado, né? Como eu disse, a gente tem como parte visível do problema o que é de fato fiscalizado, sabe? O que não é fiscalizado acaba não sendo garantido o direito daquele trabalhador, não entra nas estatísticas, e aí é mais um caso que passou. Inclusive, um número importante, assim, é um trabalhador a cada 1.000 que é resgatado, sabe? Então, tem muitos outros trabalhadores que a fiscalização não consegue alcançar, ela não consegue alcançar. E tudo isso por parte de vários problemas. E aí, inclusive, há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa de trabalhadores para entender. Você já vivenciou essa situação mais de uma vez? Já, uma, duas, três vezes. E foi resgatado quantas vezes? Às vezes apenas uma vez, apenas aquela vez que estava sendo a pesquisa. Então, os trabalhadores, ele volta muitas vezes para essa condição e ele só é resgatado uma vez. Ele pode viver uma, duas, a vida inteira em situação de trabalho escravo e é resgatado apenas uma vez. Então, com isso que a gente tá dizendo e falando bastante aqui, da relação desses números como a parte visível do problema e tudo o resto que a gente não enxerga, né? Que não consegue cair em evidência.
Evandro, quais programas e políticas estão em vigor para combater o trabalho análogo à escravidão e quais as maiores dificuldades enfrentadas nessa luta? Bom, tem vários, né? Assim, a gente está falando a próprio Grupo Móvel, né? Uma política pública, né? A lista suja de combate ao trabalho, a lista suja, que aí ela vai proibir que pessoas que foram, né, que foram flagradas com trabalho escravo, ela acessem recursos públicos. Em relação aos trabalhadores, tem políticas públicas específicas para trabalhadores resgatados de trabalho escravo, o próprio seguro-desemprego. Quando um trabalhador ele é resgatado de trabalho escravo, ele tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. E, além disso, junto ao CRAS, a assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, enfim, a programas de renda. Então, são alguns dos programas que a gente tem principalmente, né? Mas existem outros que está sendo construído. A própria existência da CONATRAE, né? Que é a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, é importante na proposição, na discussão dessas políticas públicas. E a gente tem um Plano Nacional de Combate ao Trabalho, Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é um plano que está num processo aí de revisão, que precisa ser revisado, precisa ser olhado de perto. Tem os planos estaduais também, além das coetrais. Então, são várias políticas públicas que vão desde o acolhimento também. Hoje a gente instituiu, né, foi instituído pelo governo um fluxo nacional de atendimento às vítimas de trabalho escravo. Então, que é um marco importante no combate ao trabalho escravo, que institui um pouco da função e a missão de cada órgão, até mesmo das entidades da sociedade civil, frente a quando um trabalhador ele é resgatado. Então, são iniciativas e políticas públicas que são importantes para a gente combater o trabalho escravo. Nos casos que você acompanhou, você conseguiu presenciar consequências legais para os que praticaram esse crime? Uma punição real? Bom, assim, é uma questão ainda complexa, né? A gente tem, primeira questão aqui é o pagamento dos direitos e de uma indenização por dano moral coletiva. Uma primeira, sabe, consequência disso. Em relação a crimes, o escravizador ele ser preso, isso a gente ainda enfrenta muitos problemas, porque a gente tem um sistema de justiça que é moroso e que tem todos os processos complexos. Então, muitos casos de trabalho escravo, se a gente for olhar os números hoje, né, de trabalho escravo, a gente tem que se questionar quantos empregadores, né, criminosos estão presos, sabe? Não são muitos, não são muitos. Então, isso também, como eu falei, faz parte do tripé, a impunidade, sabe? Não basta simplesmente ele pagar, às vezes, uma baixa multa, né, por causa daquele crime, precisa ser preso. Então, isso tem toda uma questão que a gente ainda enfrenta, que é preciso muito avançar nisso para que ele seja realmente responsabilizado criminalmente pelo crime de trabalho escravo. Tem um detalhe que na Constituição Federal ela prevê que em situações de crimes dessa monta aí, que as terras sejam disponibilizadas para reforma agrária ou para moradia popular. Você Certo. já viu isso acontecer? Olha, assim, não, de fato não, porque é uma lei que está aprovada, mas ela não está regulamentada, né? Precisa do processo de regulamentação. E o problema é que a gente tem um legislativo hoje que é totalmente do agro, né? E aí, quando essa lei teve toda uma discussão, a tentativa de avançar nessa regulamentação, o que essa bancada, principalmente BBB, Boi, Bala e Bíblia, que a gente é importante citar, ela tentou foi retroceder o conceito de trabalho escravo. Então, como a gente vai regulamentar essa lei, mas vai mudar o conceito de trabalho escravo. Então, é acabar com o trabalho escravo, acabando com o crime de trabalho escravo, sabe?
Então, tudo isso, esses processos que a gente enfrentou, hoje ela está parada por falta de regulamentação. Então, é uma iniciativa importante, mas que a gente precisa falar. Não adianta tentar mudar mudando o conceito de trabalho escravo. Não adianta tentar acabar com o trabalho escravo mudando o conceito de trabalho escravo. A gente precisa avançar, evoluir e não retroagir numa luta que a gente já foi por muito tempo para ter esse conceito de trabalho escravo hoje na lei, que é inclusive reconhecido internacionalmente, né? E como que a gente quer hoje retroagir, como que essa bancada quer retroagir, quer voltar o que o trabalho escravo seja apenas quando o trabalhador ele está amarrado com os grilhões, sabe? Amarrado por correntes, sem considerar todas essas questões que valorizam a dignidade da pessoa humana. Então, é importante citar isso. E aí, toda essa lei, ela não está sendo colocada em prática por falta de regulamentação. É fundamental reconhecer que a luta contra o trabalho escravo e análogo à escravidão exige a organização e a independência dos trabalhadores. Somente com união e mobilização será possível romper as amarras da opressão e da exploração. Você pode compartilhar alguns casos que acompanhou? Como eles foram descobertos? Um caso bastante que eu cito, que é do trabalhador Pernambuco, aqui do Tocantins, ele realmente era do Pernambuco e um trabalhador que está numa categoria que a gente chama de peão de trecho. São trabalhadores que vivem a vida inteira, né, de fazenda em fazenda, o que muda apenas é do local de trabalho, em várias condições de exploração. Muitos deles são alcoólatras, no caso do Pernambuco, ele era alcoólatra e não tinha documento, não tem contato nenhum com família. E o Pernambuco ele foi resgatado aqui na região de Arapoema, no Tocantins. Primeiro, dessa condição, né, que fez o trabalhador chegar nessa fazenda, e aí ele denunciou para a CPT. Ele trabalhava sem carteira assinada, sem receber salário, eram condições totalmente insalubres de moradia, de alimentação. Muitas vezes ele recebia, era um litro de cachaça como pagamento, né? Então, um nível de exploração enorme. E esse trabalhador ele foi resgatado pela fiscalização. E aí, por que que eu conto esse caso? Como ele era um peão de trecho, que não tinha documentação nenhuma, a gente fez todo um processo para retirar a documentação civil dele. E aí eu lembro, a gente sentado num banco da praça, na cidade de Colinas, para depois, no dia que ele recebeu a identidade dele, ele levanta a identidade e fala assim, olha, Wander, agora eu sou gente. Agora eu sou gente, agora eu existo. Porque para até aquele dia, esse trabalhador ele simplesmente não existia para ele mesmo, sabe? Então eu fico o tempo inteiro refletindo, e aí eu acho que quantos trabalhadores ainda tem no mundo, né, que se considera, que não se considera como gente, por todo um processo de exploração contínuo, um processo de exploração violento, que eles não se vê como sujeito de direito. Então, o caso do Pernambuco é um caso que eu cito bastante. O Pernambuco, ele, depois que ele foi resgatado, a gente fez todo esse processo de acompanhamento. 2 anos depois ele faleceu, malária. Então, assim, todo um processo, né, que se acumulou no corpo dele, toda essa exploração. E aí, Pernambuco, eu enterrei Pernambuco, sabe? Então, é uma história que me marca bastante, porque para mim, Pernambuco é símbolo dessa luta contra o trabalho escravo hoje no Brasil. A gente precisa exigir mais fiscalização e aplicação das leis que prevêem o confisco de bens e terras usados também nesse crime. Você quer deixar algum recado, Evandro? Olha, primeiro agradecer, né, ao sindicato, a você, Fábia, pela oportunidade, pelo espaço. Acho que é uma temática importante, principalmente que ela está em alta, né? E aí a importância dos trabalhadores denunciar. Eu acho que a gente tem que dizer isso, da importância do trabalhador denunciar, de se ele se sentir lesado no seu direito, ele procurar os órgãos, né? A gente tem aí o sistema IP, de denúncia de trabalho escravo, tem algumas organizações da sociedade civil, como a CPT, que atende também denúncias de trabalho escravo. Denuncie. O trabalhador precisa denunciar. Se ele tiver dúvida, ele denuncia. É o papel da fiscalização ir averiguar relações de trabalho e constatar se é trabalho escravo ou não.
Então, o que eu deixo aqui para todos e para os trabalhadores, principalmente, é que denuncie. Se você se sente lesado no seu direito, denuncie. Muito obrigada, Ivandro. A gente fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais para mais conteúdos e até o próximo Café com Lutas. Um abraço a todos.